Graça e paz, boa noite. Deus abençoe a todos. Vamos à leitura do Salmo de Davi, o primeiro salmo, que inicia com as seguintes palavras: Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Esse é o Salmo de Davi. Grande homem, um homem extraordinário, uma vida extraordinária, uma vida muito rica, uma vida é, muito utilizável para nós como exemplo de conduta, de comportamento e de como é, de fato, a vida daqueles que servem a Deus, a vida daqueles que temem a Deus, a vida daqueles que têm uma promessa do Todo-Poderoso e dedicam-se a ver em suas vidas o cumprimento de tudo aquilo que o Senhor Deus prometeu. Davi, um homem como todos os homens, um homem do seu tempo, um homem da sua época. É, Desde a juventude, corajoso, determinado, um guerreiro poderoso que conseguiu reunir ao seu redor, mesmo quando estava sendo perseguido, conseguiu reunir um grupo de homens que a ele foram fiéis durante toda a vida. Davi, grandemente abençoado por Deus, não bastasse ter sido um guerreiro poderoso, também foi um compositor. Os salmos, a grande parte dos salmos, foram escritos por Davi. Pode parecer aí contraditório na mente, na cabeça de alguns, mas não é assim. É um homem que vivia intensamente a vida, vivia intensamente a sua fé. Quando acertava, acertava bem. Quando errava, errava 1 quilômetro do alvo. Um homem como qualquer homem. O que é de diferente na vida de Davi? A determinação dele, a coragem de ser fiel a Deus, a coragem de se prostrar, de se lançar, de se deixar conduzir e influenciar pela vontade de Deus. Davi foi impedido por Deus de construir o templo. Ele desejou, ele planejou, ele deixou uma fortuna para que o filho, Salomão, chamado o Pacífico, pudesse construir um templo em Jerusalém, um templo nacional, símbolo da adoração, da devoção de todo o povo de Israel daqueles dias ao único e verdadeiro Deus. Davi abriu mão dos seus tesouros para garantir que o filho pudesse construir um templo a Deus. Isso ficou marcado na história de Israel, ficou marcado na história da humanidade como um dos mais belos templos construídos no período antigo. Tá? Mas Davi também deixou os seus tesouros para nós, para todos os que creem, para os fiéis, para os tementes a Deus. E o chamado Salmo, o livro dos Salmos, é um livro de orações, é um livro de louvores, é um livro de adoração, e alguns denominaram esse livro como os tesouros de Davi. A leitura do livro de Salmos permite que você compreenda a mente, a alma, o espírito desse homem, a maneira como ele vivenciou a vida movida pela fé, a vida que aguarda o cumprimento da promessa de Deus, aquele que não se entrega, aquele que não desiste, aquele que persiste, aquele que insiste, aquele que quando preciso foge, se esconde, descansa, se reorganiza e segue em frente, seguindo sempre a orientação do Todo-Poderoso Deus. Nos dias de hoje, as pessoas estão passando por um fenômeno psicológico aí, um fenômeno social também chamado depressão, que também está associado a uma manifestação na forma de ansiedade. O povo brasileiro, que sempre foi conhecido no mundo todo como um povo festivo, como um povo alegre, como um povo que celebra a vida, celebra a alegria, celebra a felicidade, hoje aparentemente não tem conseguido demonstrar com a mesma intensidade o que ocorria antes. Depressão e ansiedade são as doenças novas, as novas manifestações
diante de um futuro incerto, diante de uma realidade incerta. Os filósofos são muito preocupados com uma coisa chamada o mal. A origem do mal, eles chamam de o problema do mal. A Bíblia não dá a mínima para o problema do mal. Os filósofos também refletem muito sobre o que é a felicidade, se existe a felicidade, o que é preciso para que uma pessoa possa sentir-se ou considerar-se feliz. A Bíblia não se expressa nesses termos. A Bíblia inicia aqui com bem-aventurado. Eu li a versão aqui da King James, são as versões com traduções atualizadas. Bem-aventurado é muito conhecido, né? O Sermão do Monte, é o Sermão das Bem-aventuranças. Mas bem-aventurado também significa abençoado com felicidade ou verdadeiramente feliz. A Bíblia não se preocupa em debater se existe ou não a felicidade. Bem-aventurado, abençoado com felicidade é o homem. Bem-aventurado é o homem. Alguns comentaristas pegam essa palavra aí, o homem, Raish, né? Como que se o salmista, ao longo de sua vida, tivesse observado as diversas multidões. Você pega Davi, desde de menino, criança, trabalhando no campo, observando a vida dos adultos. Você pega Davi jovem, lutando contra o gigante, sendo promovido a capitão ali, a liderança do exército do rei Saul. Você tem Davi participando da corte do rei Saul, ao casar-se com a filha do rei Saul. Você tem Davi perseguido, você tem Davi refugiado, você tem o rei Davi coroado, você tem na história dele o rei Davi traído e o rei Davi que se reconstrói, que se restabelece junto ao trono. Você tem o rei Davi que fracassa terrivelmente no adultério, que ordena que se tire a vida de um homem justo, né? Um crime terrível. Você tem, em todos esses momentos, em todas essas etapas da vida de Davi, um homem que também observa ao seu redor. E nessa história, nessa trajetória, ele entende que aquele é o homem abençoado por Deus com felicidade. Esse é o homem. Esse é o homem. Há um padrão. Através da história de Davi, através da história da humanidade, através da vida, nos diversos momentos na vida de todos nós, a Bíblia indica esse é o perfil do homem abençoado com felicidade. Essa é a marca do homem cuja característica é a felicidade, que pode ser descrito como feliz, em cuja vida você encontra elementos da felicidade, tão buscada, tão desejada, celebrada, cantada. Ela existe. Esse homem existe. Essa mulher existe. As condições dessa bênção específica de Deus para as nossas vidas estão aqui. E quem é esse indivíduo? Quem é esse homem? Quem é essa mulher? Quem é esse grupo humano abençoado por Deus com felicidade? Quem é esse povo? Quem é essa nação? É possível, sim. Existe, sim. Aconteceu, sim. Bem-aventurado é todo aquele que não segue o conselho do ímpio. Bem-aventurado é todo aquele que não se deixa orientar pela palavra do infiel, do ímpio, daquele que não teme a Deus. Nós vivemos uma realidade nova, é nova para nós aqui no Brasil, né? Eu vejo aí e eu celebro isso, parabéns. Pensei que não aconteceria aqui. Filósofos estão aí, as pessoas estão consultando os filósofos. Por que estão consultando os filósofos? Por que estão parando para ouvir os filósofos? Porque os religiosos decepcionaram. A religião decepcionou? Eu não diria que a religião decepcionou, eu diria que os religiosos, principalmente os líderes religiosos,
tem decepcionado, e não foi de agora, não foi ontem. Já faz um longo tempo, é um processo que está aí. Chegou agora no Brasil, ainda tem alguns aí sobre as ruínas institucionais, né, se declarando o último profeta, o último ministro religioso institucional, isso e aquilo. Não estamos questionando no momento a questão da fé institucional. Mas o rei Davi, o salmista Davi, ele diz o seguinte: feliz é aquele homem, aquele indivíduo que não segue o conselho do ímpio, que não segue o conselho daquele que zomba de Deus, que não segue o conselho daquele que não vive aquilo que fala ou que se propõe a proclamar como sendo a verdade anunciada pelo Todo-Poderoso para a vida de todos. Ele está falando da religiosidade, da espiritualidade humana. Não é só a questão daquele que é fiel ou do infiel, daquele que tem uma religião ou daquele que não tem. Davi não está dizendo que é suficiente que nós deixemos de ouvir os ateus, ou os filósofos, os sociólogos, os cientistas. Não, não é suficiente deixar de ouvir quem não reconhece Deus. É importante que não nos deixemos conduzir pelos falsos religiosos, pelas falsas lideranças, por todos aqueles que se apresentam como tementes a Deus, fiéis a Deus, obedientes a Deus, mas em cujas vidas não estão as características que a Bíblia apresenta como necessárias para que a pessoa expresse em si a verdade da fé que proclama. Uma dessas coisas é a felicidade. Uma dessas coisas é a alegria, é o prazer de ser, o prazer de estar. E na vida do rei Davi, nós podemos presenciar todos esses eventos. A alegria em ser religioso. Ele era um rei e descia junto às multidões para cantar, para participar da procissão, para se alegrar com o povo, para pular, dançar, cantar. Ele não tinha nenhum problema, ele não tinha esse falso pudor, esse falso escrúpulo. Ele era um homem temente e um homem fiel a Deus. Feliz, abençoado com felicidade, é aquele homem, é aquela mulher, é aquele grupo, aquela nação, aquele país, aquele povo que não vive na mera formalidade. É aquele que permite que o Espírito de Deus invada o seu ser e conduza a sua vida de maneira tal que essa vida possa expressar a fé. É assim que se inicia o Salmo de Davi. É possível ser feliz? É claro que é possível ser feliz. A felicidade existe? É claro que ela existe. E o homem, esse é o homem no meio das multidões. Esse é o homem abençoado com a felicidade. E ele passa a descrever as características desse homem, desse indivíduo. A primeira característica é o homem que não anda no conselho dos ímpios, aquele que aceita o conselho dos sábios, aquele que aceita a repreensão dos santos, aquele que dá ouvidos à palavra dos profetas, aquele que reconhece que o Espírito de Deus atua não somente na vida dele, mas também através das vidas de muitos outros indivíduos. É fácil você olhar para Davi nas suas batalhas, nas suas lutas, nos seus conflitos, tanto quando estava fugindo e, ao mesmo tempo, quando foi coroado. Davi tinha perto de si sacerdotes. Ele não tinha só guerreiros, ele tinha sacerdotes ao seu lado. A fé era um dos fundamentos da vida de Davi. A fé em Deus foi um dos pilares que garantiu o sucesso do rei Davi. Davi foi um homem capaz de celebrar a vida. Davi foi um homem que não só guardou os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, ele viveu. Ele viveu e viveu intensamente.
Longe da perfeição ele esteve em todos os seus dias. Longe da perfeição. Davi não é um mito, Davi não é uma lenda. Davi não é um herói místico. Davi é um homem absolutamente comum, cuja fé era a característica principal desse indivíduo aqui. A religiosidade, a espiritualidade, a disposição em manter perto de si os sacerdotes, a disposição de manter perto de si os profetas. O profeta tinha acesso ao rei, à sua corte, e podia falar abertamente com o rei. E podia lançar sobre o rei a verdade do que Deus tinha para ele, até quando ele fracassava. Porque é fácil profetizar no atacadão lá, né? Você isso, você aquilo. Outra coisa é você se colocar de pé diante do rei, do seu rei, do herói do povo, do guerreiro que libertou o povo dos inimigos e também de um infeliz governante que foi Saul, e dizer: ó rei Davi, assim diz o Senhor, você pecou, você falhou, você fracassou, você decepcionou. Esse é o homem cuja vida, cujo viver encontra-se registrado nas Escrituras. Essa é uma abertura do livro de Salmos, né? É uma primeira apresentação. Nós usaremos também aqui uma compilação feita pelo David Fuller sobre a obra do Charles Spurgeon. Ele dedicou 10 anos da vida dele preparando. É uma obra que tem em 3 volumes e tem uma versão aqui mais enxuta, enxugada aqui, sobre o tesouro de Davi, o livro de Salmos. Nós vamos nos esforçar para seguirmos o caminho apresentado aqui pelo autor, tendo toda a liberdade também para expressarmos alguma coisa das nossas convicções em relação a essa belíssima, belíssima obra, a essa belíssima apresentação de liturgia, de oração, de devoção, de viver para Deus, de viver por Deus e de permitir que a vida de Deus controle e domine a sua própria existência. Salmo de Davi, abençoado com felicidade, abençoado com felicidade. É uma bênção, é uma dádiva, é um caminho, o caminho da felicidade. E a Bíblia apresenta qual o caminho para você ingressar nesse estado de espírito e permanecer nesse estado de espírito, abençoado com felicidade. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e conceda paz.